ela começa com a guerra às drogas. A guerra às drogas é o balão de ensaio da guerra ao terror. É uma nova versão da guerra às drogas. E a guerra às drogas, tudo que ela fez foi uma maneira de subjugar esses países, né? De avançar na soberania, de avançar nos direitos humanos. A guerra das drogas criou um problema maior do que as próprias drogas, não tenho dúvida disso. Você pega uma legislação mais progressista, por exemplo, na Alemanha, o uso pessoal é descriminalizado, mas não é qualquer uso pessoal e não é qualquer quantidade. Você tem uma quantidade que é prescrita de acordo com a ciência numa tabela, quanto que você pode ter de cocaína, quanto você pode ter de heroína, inclusive porque se eu tiver uso pessoal, eu não posso dar para alguém que tenha uso pessoal. Então, se eu não posso dividir para alguém, eu posso responder criminalmente também, fornecendo para alguém, mesmo que seja para um uso pessoal. Então, acho que o que precisaria aí para corrigir esse problema é uma legislação correta. Eu tenho um pouco dúvidas dessa. O que acontece quando você declara essa lei inconstitucional? Ou você vai abolir essa lei, né, retirar ela, ou você vai retirar ela em partes. Eu acho que é um pouco, juridicamente, um pouco uma acrobacia que o Supremo está fazendo aí. Acho corretíssima a posição em termos de políticas públicas, em termos de direitos humanos, em termos de progresso, em termos de acabar com o tráfico, mas acho que tem um pouco de acrobacia aí. E eu acho que o Zanin tem feito frente, de certa forma, a esse processo de um STF muito político. O STF é político, sempre será político, porque a última instância judicial a gente achar tem um nome, mas não deixa de ser um órgão político. Então, eu acho bastante. Você achou que o voto dele não foi político, é isso? O voto dele foi no Foi sentido de técnico. despolitizar, foi no sentido assim, nós temos certos instrumentos jurídicos de interpretação e eu não estou vendo caber aqui. É um voto defensável, Kiko, do ponto de vista técnico e do ponto de vista garantista do processo e do ponto de vista da divisão dos poderes, é um voto correto e defensável. Agora, que nós temos um problema enorme no Brasil com a droga e com as guerras a drogas, e que isso precisa de ter um grande embate. Por que esse embate não é feito na sociedade? Que o Congresso Nacional ele é eleito pelo povo, o STF não é. Então, tem muitas discussões que têm que ser trazidas para a sociedade. Você não pode simplesmente, num canetaço, ficar atraindo para vocês decisões. Hoje é uma decisão muito boa, mas e amanhã? Entendeu? Com um STF que venha. Nós temos que ter um STF que ande ali na linha, que nunca vá muito num lugar onde o debate tinha que ser social, o debate tinha que ser político, o debate tinha que ser no Congresso. Eu sei que nosso Congresso não vai fazer isso. Eu acho juridicamente um pouco ortodoxo declarar essa lei inconstitucional, desde a análise técnica de constitucionalidade. Aí as pessoas estão falando aqui, a Sara não sabe o que eu falo. Eu acho que eu sei o que eu falo, porque eu estudei direito na Alemanha, que foi onde eles inventaram esse controle de constitucionalidade, junto com os Estados Unidos. Então, isso é uma imitação do que o constitucionalismo brasileiro fez do constitucionalismo alemão. E a gente estuda ad infinito esses controles de constitucionalidade. Eu acho um salto um pouco ortodoxo, ainda que seja necessário em termos de vida política. Mas foi uma atuação política do STF e eu achei que o Zanin não queria participar dessa atuação política. E a gente julga caso a caso. Né? Nesse caso, eu entendo a posição do Zanin, acho que é uma posição técnica, é uma posição plausível, defensável, as pessoas querendo ou não. E aqui trata-se de uma lei complicada, aqui, uma lei muito mal feita. Uma lei muito mal feita. Uma lei feita possivelmente a toque de caixa. Então, aí fica aí, nossos legisladores têm que ter equipes mais proficientes. Nós temos que ter um corpo de pessoas. Eu trabalho como legisladora. O corpo legislador tem que ser um corpo mais forte, um corpo baseado na ciência, um corpo concreto. E isso mostra que nós precisamos ter uma deficiência em termos de fazer tecnicamente boas leis. Se essa eficiência fica clara aí nessa lei, uma lei tão importante. Então, eu não sei se a gente corrige um erro com outro. É isso que eu quero dizer. Tá.
Você falou que o voto dele não foi político, mas está sendo explorado politicamente. Eles são políticos hoje, no matter what, né? É, Não importa o que eles façam. E aí tem um senador bolsonarista, entre outros aí, o Girão, que é um lixo, eu sei. falando que o Zanin foi uma grata surpresa, o julgamento é uma usurpação do trabalho que já fizemos 2 vezes no Congresso Nacional em menos de 13 anos. O STF não está respeitando uma decisão do Congresso, mas essa posição do ministro Zanin é uma posição que vai ao encontro do que os parlamentares fizeram. O Zanin, nos últimos tempos, ele, entre outras coisas também, apresentou um relatório para manter a condenação de 2 homens acusados de furtar um macaco de carros, 2 galões com combustível e uma garrafa enchida com metade, pela metade com óleo diesel. Itens que juntos foram avaliados em R$ 100. A defesa da dupla pediu o reconhecimento do princípio de significância, argumentando que os produtos furtados tinham baixo valor e foram recuperados pela vítima. Zanin, porém, decidiu manter a condenação. Ele citou o entendimento do STJ, que defende que as circunstâncias do crime de furto qualificado e a residência de um dos autores impedem a aplicação do princípio de insignificância. Você acha que isso foi correto? Depende. Ele não está falando que o princípio olha, a mídia está explorando também de uma forma desonesta os votos do Zanin. O que eu estou ouvindo aí que o Zanin está falando? Tem o princípio da insignificância. É o seguinte: existem 2 momentos dentro da legislação penal que eu posso decidir em não ter um interesse público em que isso seja criminalizado. Por exemplo, eu posso ter escrito, eu posso ser uma questão da própria lei. A própria lei pode falar assim, furto acima de R$ 1.000, furto é subtrair coisa alheia a partir de R$ 1.000. A própria lei pode falar, isso é um ponto de vista material como processual. Por exemplo, quando eu trabalhava na promotoria na Alemanha, a gente arquivava caso direto, porque a gente achava que o crime era tão pequeno que não tinha interesse público em usar a máquina nem estigmatizar alguém criminalmente por uma certa coisa. Então, são elementos muito importantes do direito que você tem é o que você chama de, às vezes, de redução teleológica, por exemplo, do direito. Você poderia aplicar, é um crime, mas como é muito insignificante, é o princípio da insignificância. Você tira, você não aplica. Ou você tem uma decisão judicial de não fazer a perseguição penal, né, de não fazer o indiciamento dessa pessoa. Então, você tem 2 momentos, o processual ou o próprio material da lei, onde você fala isso é insignificante, não tem interesse público, nós não queremos criminalizar a pessoa ou o próprio ato. Agora, eu acho que o que o Zanin fez aí é não aplicar esse princípio da insignificância para o furto qualificado. Eu imagino que o furto, eu não sei exatamente o que é aí, eu teria que ler, mas quando você tem uma qualificadora, geralmente você não aplica mesmo a insignificância. Vamos supor, eu coloquei uma arma na sua cabeça para roubar um alfinete. Então, você pode... Eu acho que é discutível, entendeu? Eu posso ter uma corrente teórica que fala assim, não é roubo, mas é ameaça. Como eu posso ter uma outra corrente que fala é roubo qualificado. Uhum. Eu não sei qual foi essa qualificadora, como que é essa discussão concreta no Brasil, o que qualificou esse furto, que ele acha que o princípio não pode ser. Às vezes foi, não sei como que quisesse abrir o carro de alguém, por exemplo, eu posso entrar na sua casa à noite e furto, não deu tempo de eu pegar nada, então eu furto um grampo. Como é qualificado, porque eu tive que invadir sua casa, entrar lá dentro, eu posso falar que não foi insignificante. Como eu posso ter uma doutrina que fala que eu invadi a propriedade? Entendeu? Então, assim, acho que tem que ter essas nuances. Você pode falar, eu não estou defendendo o Zanin, não, eu estou defendendo o direito mesmo. Se tem uma qualificadora, dependendo do que é, você pode falar que não aplica esse princípio, é defensável também. Aí a pessoa não é Alemanha. Então, eu queria deixar para o Alexandre Sandré que nosso Código Criminal, nosso Código Civil, nossa Constituição é uma cópia da legislação alemã. Os alemães, depois da Segunda Guerra, fizeram um sistema jurídico que foi exportado para toda a América Latina
A Coreia, até a Coreia tem, e alguns outros países. É um dos direitos, eu diria que é o direito mais avançado que nós temos hoje. Nós temos uma produção teórica, a maior literatura do mundo está escrita em alemão. Então, todos esses ministros leem desses alemães. Muitas das teorias nossas não são brasileiras, elas são as teorias importadas da Alemanha. Então, na verdade, aqui nós usamos o direito alemão. Nós fizemos a versão brasileira do direito alemão. Eu vou falar uma das melhores importações que o Brasil já fez.